Olá, a sugestão de hoje é para aqueles que gostam de romances. Apresento o livro Veredicto em Canudos, da autoria de Sándor Márai, editora Companhia das Letras. Eu já falei aqui anteriormente sobre um livro dele chamado Divórcio em Buda, e ao falar sobre esse livro já disse que também teria lido há mais tempo um outro livro dele, O Legado de Esther. E tanto esses dois como esse que agora apresento me encantaram sobremaneira. Ora, o escritor húngaro leu com muita dificuldade Os Sertões de Euclides da Cunha. E passados alguns anos, deixe-me ver aqui, 2 décadas depois de ele ter se exilado da Hungria em 1948, fugindo do regime comunista, sob o impacto das revoltas estudantis de maio de 68, ele escreveu Veredicto em Canudos. Só para relembrar, este livro que ele leu, do Euclides da Cunha, Os Sertões, é um livro que é resultado da ida de Euclides da Cunha a Canudos como repórter para cobrir a guerra. O governo brasileiro dizia que em Canudos tinha encontrado um grupo remanescente de monarquistas que queriam acabar com a República. E quando Euclides da Cunha foi lá para fazer a cobertura da guerra, era exatamente nisso que ele estava acreditando. Ao chegar lá, ele viu que não era isso. E para contrapor o que o governo dizia, ele escreveu o livro Os Sertões. Como é que ele faria para contrapor? Ele lançou mão daquilo que se tinha como mais moderno na ciência, que era o positivismo, que dizia que o homem era fruto do meio, da raça e da hereditariedade. Ou seja, o homem não podia ser diferente daquilo que essas três coisas determinavam para ele. Então, o que ele faz? Ele divide o livro em 3 partes. Na primeira, chamada Terra, ele descreve minuciosamente o sertão como um lugar inóspito, um lugar seco, um lugar em que nada nasce, um lugar em que nada prospera, para nos dizer que, num ambiente assim, só poderiam nascer pessoas tão secas e tão pouco prósperas como o ambiente. Portanto, não poderiam nascer pessoas intelectualmente desenvolvidas. Depois ele passa para o homem e descreve o sertanejo como um homem mestiço, mistura de raças. E o que se dizia? Que quando havia mistura de raças, né, o fruto dessa mistura era sempre uma pessoa com debilidades mentais. Logo, eles não tinham capacidade para grandes articulações inteligentes, políticas, para serem um grupo monarquista resistente à República. De certa forma, ele arrasou tanto o local quanto as pessoas, mas fez isso, no entender dele, por uma boa causa, porque isso era prova científica de que o que o governo dizia não era verdade. E a partir dali, ele passa a relatar aquilo que ele acompanhou como repórter de guerra, todo o massacre que os canudos sofreram. Ora, talvez, segundo um texto retirado da internet, o livro poderia ser um pretexto para Márai tratar da repressão no seu país. Mas isso seria muito simplista, e o que nós vamos ter é outra coisa. A história se passa no Rancho do Vigário, onde estão aquarteladas as forças do Exército Brasileiro no dia 5 de outubro
de 1897, e é o momento em que o Marechal Carlos Machado Bittencourt comunica à imprensa a vitória do governo sobre os rebelados de Canudos. E o que nós temos aqui? Nós temos uma conversa entre o Marechal Bittencourt e uma prisioneira de guerra, que é uma mulher misteriosa, uma das poucas sobreviventes da guerra, do morticínio, e que tinha aderido ao messianismo de Antônio Conselheiro, com o mesmo espírito utópico, igualitário, romântico, que mobilizava os estudantes parisienses em 68. Quem ela é? Ela vem da Suíça para o Brasil, atrás do marido dela, um médico importante que desapareceu e que ela descobriu que teria vindo para Canudos para estudar os homens resilientes ali de Canudos. Quando ela chega a Canudos, o marido já está morto, mas ela acaba se encantando e sendo uma deles. Ela só fala em inglês e tem ali, junto com o Marechal, né, uma figura que é um soldado que entende inglês. E ele, então, vai ser a testemunha de toda a conversa deles. 50 anos depois, esse soldado se acha no dever de contar o que ele ouviu antes de morrer. E isso que ele conta é o que nós vamos ver em Veredicto em Canudos. Quando essa mulher é presa ela com mais 2 homens. E então o general pergunta para ela o que ela quer, né? Se ela quer ser livre, o que ela quer. E ela surpreende dizendo que ela quer tomar um banho, ou seja, ela quer dignidade. Então ele manda os soldados colocarem no centro da peça uma banheira, água quente, esponja, sabonete, e proporciona a essa mulher um banho. É muito interessante porque a descrição do banho é super minuciosa e ela contrasta com a seca nordestina. E então nós temos nessa conversa uma fala dela que diz assim: ninguém tem medo da morte. E o o Marechal diz, não, lá temiam a vida. E pergunta se haveria em Canudos algo de superior ao mundo civilizado. E ela diz, civilizado, sim, não repudia a palavra. É possível que também seja uma mentira, mas podemos viver nela. E ela então vai contando, vai trazendo ali um outro lado de Canudos, que não é o lado que o governo nos mostra. E então, digamos assim, nós temos uma fala dela no seu diálogo que resume bem o espírito do que nós estamos lendo. Ela diz assim: de Canudos não se pode falar, Canudos só acontece. Como não se pode falar do amor ou da religião? Existe ou não, mas se falam, não é mais a mesma coisa. Só existe a realidade. É um livro surpreendente, muito bem escrito, ainda mais por uma pessoa que diz ter sofrido imensamente para ter lido a tradução em inglês do livro, que nunca esteve no Brasil e que foi fixar o seu olhar num dos maiores massacres da nossa história, tido hoje como um genocídio. Então fica aqui a sugestão, Veredicto em Canudos, da autoria de Sándor Márai, editora Companhia das Letras.